Oi, eu sou a Renata, bem-vindos ao meu canal. A gente vai conversar hoje sobre um tema que é algo que eu venho pensando já há muito tempo, que é a nossa perda da capacidade de ouvir as coisas com profundidade. Quando foi que a gente perdeu a capacidade de ouvir as coisas com profundidade? Eu desisti desse canal do YouTube um tempo atrás e hoje estou voltando a postar conteúdo, né, a apostar no YouTube, porque eu acho que aqui é uma plataforma onde as pessoas se escutam de maneira mais lenta e com mais paciência. Eu me vi imersa também nessa falta de capacidade. Um dia que eu estava no TikTok rolando ali o feed, e aí eu estava assistindo um vídeo e de repente eu olhei na bolinha de progressão do vídeo e estava indo bem devagar, a pessoa tinha gravado um vídeo aí de 5 minutos. E eu pensei, nossa, que vídeo longo. E aí logo depois eu já me corrigi, pensei, meu Deus, por quê? 5 minutos, né? Ou 10 minutos? Ou quanto tempo a pessoa demore para ter aquela linha de raciocínio? Não é muito tempo, né? A gente se acostumou demais às pessoas terem uma linha de raciocínio completa em 1 minuto. Começo, meio e fim de uma história. E eu sinto que eu não me encaixo mais nessa bolinha do 1 minuto, né? E por isso resolvi vir para cá. E eu tenho percebido isso em mim e nas outras pessoas, essa falta de capacidade de aprofundar qualquer assunto. Então, às vezes você está numa mesa de jantar e as pessoas falam de trocentos mil assuntos, passando por a vida do influenciador, a última partida de tênis, a bolsa de valores, mas nada disso a pessoa sabe com profundidade. Ela sabe pílulas, pequenas pílulas que ela pegou ao longo do dia nas redes sociais. Porque a gente perdeu também a capacidade de se informar através de veículos de informação, onde a gente tem ali uma leitura que você tem que fazer para saber sobre aquele assunto, e a gente passou a se educar e a se informar através de vídeos de pessoas mastigando aquele assunto. E é por essas e outras que eu acho tão importante a gente ler. Eu acho tão importante a literatura, porque quando você lê um livro, você está escutando daquele autor o que ele pensa do assunto. E não de alguém que leu aquele livro e que está mastigando aquele conteúdo para você de uma maneira já enviesada, porque cada um tem uma opinião, um background de vida, uma experiência, e aquilo influencia, querendo ou não querendo, não que a pessoa queira fazer isso, mas aquilo influencia aquilo que a pessoa vai dizer para você, do jeito que ela vai entregar aquele conteúdo para você. Então, a gente está nessa era de acúmulo de muitas pequenas e picadas informações e a falta de qualquer informação de maneira mais profunda. No livro Nação Dopamina, a psiquiatra Anne, né, ou Ana, não lembro agora o nome da autora, ela fala justamente sobre isso, que as recompensas rápidas que a dopamina te traz, elas são oriundas de várias fontes. Então, de compras online ou compras presenciais. Só que a compra online tem a coisa de chegar a caixinha, então o fato de você abrir aquela caixinha te dá uma dopamina rápida. Então, compras online, pornografia, jogos online e redes sociais. Então eu acho interessante nesse livro que ela coloca as redes sociais no mesmo saquinho, no mesmo balaio que a pornografia, no sentido de você assiste aquilo e você tem uma dopamina, uma serotonina de liberação muito rápida, num pico muito alto, e depois ela cai a zero. E você se acostuma a querer sempre aquele pico. Então, você não se acostuma com uma dopamina média, que seria, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui. Você assistir um vídeo
de 5 minutos, de 10 minutos. Isso não te dá uma dopamina alta, num pico muito estimulante. Isso não te dá dopamina nenhuma, na verdade. E a gente se acostumou. Nesse livro que tem esse nome que eu acho genial, é Nação Dopamina, porque nós viramos a nação dopamina mesmo. Nós viramos uma nação, ou várias nações, né, que estão em busca de dopamina 24 horas por dia, seja comprando, seja assistindo pornografia, seja assistindo redes sociais, e ela coloca isso de uma maneira muito genial, porque a gente realmente tá 24 horas atrás disso. Aí você vai me falar, não, 24 horas não é possível. Sim, pense no seu café da manhã. O que você faz quando está tomando café da manhã? Você rola redes sociais. O que você faz no intervalo do seu trabalho? Rola redes sociais. Quando você está na academia, enquanto você não está fazendo o seu exercício, você entra no TikTok. Quando você está à noite antes de dormir, o que você faz? Você entra no Instagram. Então, é 24 horas por dia. A rede social, ela entrou e ela se intrincou de uma maneira nas nossas vidas e nas nossas rotinas que a gente não se vê mais sem a rede social. Você não se vê mais passando, por exemplo, um dia inteiro sem entrar numa rede social para saber o que está acontecendo no mundo. E a gente perdeu essa capacidade de se informar e de se educar e de se relacionar de outra maneira. Para você saber o que seu vizinho está fazendo, você entra na rede social dele, você não marca um churrasco e chama ele na sua casa. Você simplesmente entra lá e vê, ele foi para tal lugar, olha, ele viajou, ele casou, ele separou. É ali que você fica sabendo tudo que a pessoa faz. E eu acho isso impressionante. E pode ser que você saiba ou não, mas eu tenho um perfil no Instagram que é direcionado ao estímulo das pessoas para a literatura. Eu tenho um clube de leitura, junto com a minha sócia Amanda. Então, a gente tenta, de alguma maneira, fomentar a leitura, estimular a leitura, principalmente de ficção, porque quando a gente entra em outras histórias, a gente aprende um pouco sobre si também. E essa é a importância que eu vejo, né? No livro A Sociedade do Cansaço, o autor, que eu não sei falar o nome, ele fala sobre esse shift, essa mudança que a gente teve ao longo dos anos, de uma falta de informação. Então, a gente vivia muitas vezes com falta de informação para um excesso de informação. E esse excesso de informação, ele traz, no fim do dia, no fim das contas, uma tristeza existencial. Você está se sentindo sempre muito sobrecarregado, sempre overstimulated. Então, você está sempre sendo bombardeado e estimulado com fontes que você sabe que nem são seguras, mas ainda assim você se educa e você se informa através dessas fontes. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero dizer que eu voltei para o YouTube, porque eu senti falta de conversar um pouco mais abertamente e um pouco mais devagar sobre as coisas. E eu quero deixar essas duas sugestões de leitura para você. Nação Dopamina e A Sociedade do Cansaço. Eu vou deixar os links aqui embaixo, me conta o que você achou desse vídeo e a gente se vê na próxima.